Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos iniciando o nosso Lições Espíritas de hoje. Quero, de antemão, agradecer a todos vocês pelas suas presenças aqui conosco nesse seriado, né, onde tentamos colocar a informação espírita dentro dos mais variados temas. Nós sabemos que tudo é regido pela lei suprema do amor, que é a lei de Deus. Então, nós estamos todos sendo direcionados para o Pai dentro de um conjunto de atividades que são milenares, até bilenares, para chegarmos a Deus. Esse caminho, ou essa epopeia, ela é realizada por todos. Ainda um dia desse, eu estava vendo uma pessoa completamente fora do contexto das normalidades existenciais. Era uma pessoa que não cuidava do corpo, estava muito suja, estava completamente embriagada, estava falando coisas desconexas, rindo e chorando simultaneamente. E quando eu olhei para aquela pessoa, eu pensei num dia que eu tinha lido um texto do livro Urânia, do Camille Flammarion, onde ele dizia que, caminhando numa praça da França, de Paris, ele viu uma jovem menina nua tomando banho, e aí o amigo dele, né, George Sparrow, disse assim: ali está uma alma revertida de ar, ou revestida de ar. E quando eu vi aquela pessoa, eu pensei a mesma coisa: ali está uma alma revestida de ar, porque a essência é divina. Aquilo que está ali dentro pulsando, né, que está ali dentro buscando uma adequação melhor ao seu plano do existir, é, no fundo, um ser divino, que ainda está vivendo etapas bem primárias da sua evolução consciente e que precisa aprender a se ajustar a isso. Muitas vezes, essas pessoas, né, fazem assim por rebeldia. Elas estão rebelando-se contra o próprio Senhor Deus, seu Pai. Estão se mostrando tão feias, tão impróprias, para contestar Deus, que a fez assim. Mas não foi Deus que a fez assim. Ela se faz assim. Então, às vezes, né, na nossa família, pode aparecer um dos filhos que, de repente, queira fazer essa contestação também, né? Queira, de repente, mostrar para a família que ele é diferente, que ele não segue os padrões da família, que ele está longe, muito longe desses padrões, e que ele quer ser ele da maneira como que ele pensa ser. E às vezes numa família de pessoas do bem, você encontra um lar que é totalmente adverso àquelas posturas familiares dos outros membros. Então muitas pessoas hoje no mundo transitam no mundo tentando dizer que não são da família de Deus, quando na verdade todos somos da família de Deus. Precisamos ter essas informações dentro de nós. Precisamos fazer essa introspecção para que a gente não saia por aí na rua se colocando de tal maneira que quando a pessoa me vê, deteste Deus, porque me criou. Então eu estou caminhando pela rua e eu vejo uma pessoa assim tão desnutrida moralmente, espiritualmente, fisicamente. Aí eu penso assim, cadê Deus? Onde que está Deus? Muitos ateístas olham a humanidade e, por não entenderem os movimentos da evolução, detestam a imagem de Deus, não aceitam a imagem de Deus. Olha como que Deus faz filhos perfeitos, lindos, maravilhosos, e filhos desnutridos, filhos horríveis e que transitam pelo mundo.
Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas pessoas desistem de Deus por encontrarem pessoas assim. Numas vezes, são karmas, são coisas do passado que estão sendo resolvidas, mas a maioria das vezes é a rebeldia própria do espírito, não é? É aquele ser rebelde. E a rebeldia tem pontos muito profundos com a ignorância, do não saber-se de Deus. Eu sou ignorante, eu sou completamente desnutrido de informações deíficas em mim. Então eu vivo a vida do jeito que eu quiser. Eu saio com quem eu quiser. Eu bebo o que eu quiser. Eu drogo, eu me desarranjo todo, porque eu não tenho pai, eu não tenho Deus, eu não tenho ninguém. E aí que está o grande erro, minha gente. É aí que entra o Espiritismo, sabe? Que vai nos mostrar exatamente o contrário. Você está num caminho de volta a Deus. Conta-se que, certa feita, lá numa grande sala de jantar, no reino do rei Arthur, os cavaleiros todos estavam ali prontos para cearem, para jantarem. Eles foram convidados. E, de repente, passa entre eles, meio que magicamente, voando entre eles, o Santo Graal. Só que o Santo Graal estava coberto por um véu. E eles tinham que saber, que entender, que conhecer o Santo Graal. Dizia-se que era a representação do último cálice que Jesus usou na ceia. Então eles precisavam conhecer o Santo Graal. E aí foi quando o rei Arthur disse para eles assim: olha, eu só servirei o jantar depois que vocês fizerem a aventura de conhecer o Santo Graal. E aí um deles, né, levantou-se e disse: então vamos à busca. E saíram num grupo para a floresta para ver se achavam o Santo Graal. E quando chegaram lá na floresta, a floresta estava muito escura. E ali eles perceberam que cada um tinha que fazer o seu caminho, que o grupo não poderia fazer juntos esse caminho. Cada um tinha o seu caminho. E cada um tinha que construir esse caminho, que por mais interessante que fosse, ele seria sempre diferente do outro companheiro, que seria diferente do outro, ou seja, os caminhos seriam singulares. E cada um começou a fazer o seu caminho para encontrar o Santo Graal. Isso nos dá a informação do seguinte: nós estamos na evolução seguindo separadamente, mesmo que em grupos. Então, naquela história do desnutrido e do nutrido, que se encontram numa via pública ou num estabelecimento qualquer, são caminhos. Aquele rebelde está fazendo o caminho dele, e o outro está fazendo o dele. Com certeza, o subnutrido precisa se ajustar melhor para que o caminho dele seja mais interessante, mais belo, mais largo, mais aconchegante. Assim que temos que fazer. Como que você está fazendo o seu caminho? O seu caminho é um caminho perigoso, complicado? E aí vem, então, uma história muito séria, que é das penas eternas. Aquele que não faz o caminho dele de maneira perfeita, ele pode se dar mal e entrar num processo de punição eterna por Deus. Mais uma vez, a imagem de Deus aqui surge como um fator pejorativo, assustador para os seus filhos. Então, Deus puniria assim eternamente? Será que ele, quando criou o filho ou a filha, ou quando ele criou o espírito, como queiram, ele criou esse espírito com a possibilidade desse espírito não dar certo? Aí ele seria o quê? Um laboratorista, né? Uma pessoa fazendo experiências numa bancada de laboratório. E isso provavelmente não existe, com certeza não existe. Deus não é nenhum experimentador,
ele cria tudo para chegar a ele, ou à perfeição. É um assunto complexo esse, meus amigos, minhas amigas, porque até o átomo chegará à perfeição, como diz a questão 540 do Livro dos Espíritos. Então, eu convido você a fazer conosco esse estudo hoje sobre se existe ou não essas tais penas eternas. E vamos ver quem está no final dessa história toda com o maior julgo, né? Seria Deus, que nos criou para não chegarmos à perfeição, para alguns não chegarem à perfeição, ou se somos nós, que estamos postergando este caminho da perfeição. Vamos ao estudo de hoje. Eu agradeço a Deus, eu agradeço a vocês, né, por essa oportunidade de estarmos juntos. Então, aqui nós vamos encontrar, né, dentro do nosso slides, né, Penas Eternas, Lições Espíritas, será que quando eu morrer, eu vou saber, né, de mim? E o que serão as penas eternas? Né? Como elas podem se funcionar em mim? O que seriam essas penas eternas? Então, esta é a grande pergunta que nós temos que fazer. Né? Será que quando eu morrer eu vou viver sob o regime das penas eternas? Como deve ser o peso e a medida? Quem mede ou pesa? Precisamos saber disso, porque breve iremos todos nos apresentar ao Tribunal do Além. Não importa a nossa idade, né? Então, este é o nosso estudo de hoje. Entendendo as penas eternas. Vamos a ele? A doutrina das penas eternas teve sua razão de ser como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados, intelectual e moralmente. Encontramos esse texto no livro O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, da Codificação Espírita, primeira parte, capítulo 6, item 2. Então, ele vai dizer o seguinte, que a doutrina das penas eternas ela teve a sua razão de ser para frear homens bárbaros, criaturas completamente desnutridas deste contexto, desse conteúdo do divino que é. Nós vamos sempre trabalhar essa questão do divino, sabe, gente? Nós temos que saber disso. Nós temos que saber que somos divinos. Se a gente não souber disso, a nossa vida vira um embrulho terrível que a gente pensa que depois pode jogar no lixo. E não é bem assim. Guarde isso com você. Não é assim. Então, eles falavam, ó, a pena eterna existe para aqueles que não querem seguir, não querem crescer intelectual e moralmente. Foi isso que Allan Kardec coloca no seu livro Céu e Inferno. Né? Então, vou pegar aqui a origem da palavra eterno. Ela vem do latim aeternalis, que é algo que dura por éons, do grego aion, tempo, era, duração da vida. Então, eterno significa um período, né? Muito longo. Pode ser um período tão longo de 1 minuto, como pode ser um período tão longo de 200 milhões de anos. Não importa. A palavra eterno está contida aí. E aí cada um vai determinar esse eterno. Então, não tem uma marca para o eterno. Você vê que aqui em lugar nenhum colocou que o eterno é infinito. Na etimologia da palavra eterno não consta infinito, ou seja, sem fim. Então, é uma era, ok? Continuando aqui, olha. Algo que dura por um tempo muito grande e desconhecido. Isso que é o eterno. Dura por muito tempo, mas não infinitamente. Guardem isso. Né? Infinitamente não. Dura por algum tempo. Pode ser grande ou pequeno, tá? Parece que não vai ter fim, devido à nossa limitada percepção de tempo. É uma duração para sempre, né? O eterno é para sempre. Parece que não vai ter fim, porque a nossa percepção de tempo ela é muito limitada.
Nós temos que aprender um pouquinho mais sobre tempo, percebe, gente? Nós temos mínimas informações sobre tempo, por isso que nós temos nossas dificuldades, tá? A dor sofrida é eterna, sempre eterna, e o revisitar da dor é um sofrimento sem fim, eterno, sempre eterno, que é do João Morgado, que é um estudioso, né, um filósofo aí. Então, quando você sente uma dor, ela é eterna, porque você está sentindo a dor. Passado a dor, acabou o eterno da dor. Não é? Você está com dor de dente, doendo muito, é uma dor eterna que não acaba. Você vai ao dentista, resolve-se com o dentista, ele cura lá a sua dor por um processo, né, cirúrgico ou não, e aí acabou a eternidade daquela dor. Entendeu que o eterno é enquanto dura? Isso nós temos que ter essa informação, tá? Aí, olha, Allan Kardec, também ainda no livro Céu e Inferno, apresenta duas possibilidades. Vamos a ela. Ou as penas eternas existem, pois a gravidade da ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. Então, eu ofendi a quem? A Deus. Por isso que ele me deu uma pena eterna. E é qual a qualidade de Deus? Ele guarda mágoa? Sendo Deus infinito, também é infinita a ofensa e, por conseguinte, infinita a punição. Então, essa é uma analogia, né? Então, se eu atinjo Deus, ele é infinito, então a minha pena é infinita. Concorda? Essa daí é a estrutura teológica da pena eterna. Né? Ou então, ou as penas eternas não existem, pois se Deus é soberanamente justo e bom e infinito em todas as perfeições, não ofendemos a Deus, mas a nossa própria consciência. Olha que coisa séria que é isso, né? Então, nós não ofendemos, jamais ofenderemos a Deus. Só existe a possibilidade da pena eterna se Deus se sentir ofendido por nós. Mas ele é soberanamente justo e bom, né? Infinito em todas as suas perfeições. Então, ele não se sentirá ofendido, daí que não terá pena eterna. Você entende isso? Que não tem pena eterna? Daí que a nossa consciência reclama entendimento e reparação do erro, uma vez atendida, faz cessar o sofrimento advindo de um ato incorreto. Então, quando nós entendemos que nós erramos, né, e que nós buscamos corrigir o erro, aí cessa esse processo do sofrimento que vem por um ato incorreto. Então, por exemplo, eu como muito um alimento muito pesado, eu entrei num processo de sofrimento, porque o estômago vai exigir muito de mim para ajudar a diluir aquele alimento. Então, eu entro no processo de sofrimento. Terminada a digestão, né, cessa o sofrimento. Então, não tem mais a eternidade daquele sofrimento. O luto, por exemplo, é um sofrimento que a sociedade atual adora ainda curtir. É o luto, né? Então, a pessoa entra no processo de luto por um desencarne e ele vai eternizando aquele sofrimento até o momento em que a consciência dele entenda que todo mundo está livre para retornar ao mundo espiritual, que eu não tenho que prender ninguém aqui. Que o que retornou, porque precisa retornar. E está sendo egoísmo da minha parte, vitimização minha, se eu ficar segurando isso. Então, a consciência entende isso. Aí acaba o luto, acaba o sofrimento do luto, acaba a eternidade do luto. Tá? Assim, devemos verificar a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus, na consciência. E a gente tem que explicar esse negócio, porque eu já vi muita gente tentar falar sobre isso, mas falta algum subsídio para você entender. A consciência, ela é como se fosse um radar do self, ou seja, da alma, né? E ela está sempre buscando verdades. Por quê? Quando ela captura a verdade, ela pega essa verdade e joga para o self, que tem essa verdade já contida nele, desde a criação,
Então, ela abre essa verdade que está guardada lá. É como se fosse um novelo, né? A consciência captura aquilo que ela pega lá da lei, né, da lei de Deus, ela pega uma verdade divina, joga para dentro do self, o self, então, começa a desembrulhar aquela verdade e se torna verdadeiro naquilo. Assim nós vamos aprendendo, com a consciência capturando isso. Então, a consciência tem toda aquela projeção da lei de Deus dentro dela, para que ela possa estabelecer sintonias com a lei que está lá fora. Então, ela está envolvida com a lei de Deus, que é uma resultante do self, onde está o reino de Deus, como disse Jesus. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então, que a consciência ela vai estar impregnada do reino de Deus, que está em busca da apropriação desse reino por uma expressão externa. Então, quando ela entra em sintonia com essa expressão externa da lei de Deus que funciona no universo, por exemplo, então ela entra em sintonia ali e cria-se um campo, né? E esse campo desenvolve o self naquela verdade divina. É assim que nós estamos crescendo, minha gente. É dessa maneira. E por isso que as leis de Deus estão em nossa consciência. Percebem como é que é importante a gente saber dessas informações? Bom, e aí, o que vai acontecer, né? Se a lei de Deus está na minha consciência, então eu sou um ser divino, que tem o divino dentro de mim, em processo de libertação via consciência. Ficou claro para você? Então você é um ser divino. Toda vez que você permitir que a sua consciência te indique o certo, ela vai sempre te indicar, aí você está crescendo no certo. Quando você não ouve a sua consciência, aí você faz o errado, então você está criando problemas para você, que podem causar dores eternas, até aquele problema ser resolvido. Então, como não temos ainda essa dimensão de tempo, a gente não entende muito de tempo, vou tentar explicar mais na frente, aí nós vamos vivendo, né, essas eternidades fictícias e fragmentárias, que a gente acha que é para sempre enquanto durar, né? Senão não seria justa a lei de Deus. Agora, vamos ver isso aqui. O que diz Santo Agostinho na questão 1009 do Livro dos Espíritos? Vamos lá, veja que nós estamos estudando isso a partir do Espiritismo, a contribuição do Espiritismo para esse assunto que a teologia debate com ele, olha, faz mais de 2000 anos. A teologia está aí debatendo com esse projeto aí de penas eternas. Então, vamos lá. Interrogai o vosso bom senso e vossa razão e pergunta-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria negação da bondade de Deus. Então, o filho erra, né? Você tem uma criança aí na sua casa, ela comete um erro. Você vai punir eternamente essa criança, esse espírito, esse adolescente, esse jovem, porque ele cometeu um pequeno erro na infância dele? Claro que isso não tem lógica. A mesma coisa é Deus conosco. Nós somos espíritos muito infantis mesmo. Né? Nós somos tão infantis que nós não reconhecemos a nossa infantilidade. Lembra quando Sócrates falou que quanto mais eu sei, mais sei que nada sei? Ele entendeu. Mas a maioria não entende. A maioria se sente acima de Deus, muito acima de Deus. E todos nós estamos muito, mas muito abaixo de Deus. E a gente quer ser melhor, superior a Deus. Isso é infantilidade psicológica. Isso é coisa pequena demais. Né? Então, imagina se Deus ia nos punir eternamente por um erro que nós cometemos hoje. Ah, o menino pega a faca e finca na barriga do outro, porque não sabia que se fincasse a faca ia matar o outro. Aí o menino morre. Aí aquele espírito está condenado eternamente? Não. Foi um ato impensado, infantil, e aí ele será resolvido para ele. Vejam vocês como é que nós temos que analisar as coisas com mais sobriedade, para a gente não negar a bondade de Deus. Penas eternas estão muito ligados aí a respostas de Deus. Então, não se pode
pensar Deus como um ser humano raivoso, né? Aquela figura punitiva, sabe? Nada disso. Deus é soberanamente justo e bom e dá a cada um segundo as suas obras. Então, os nossos erros aqui cometidos são erros próprios de humanos. Então, nós vamos ter a resposta desse erro no tempo da correção. Então, você errou? Ok, você tem que corrigir o seu erro. Não tem essa de suicidar porque eu vou fugir, não tem nada disso. Suicidou, piorou ainda. Aí você vai continuar vivo, ou viva, e vai ter que resolver-se perante as leis de Deus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Você já curtiu muitos momentos deliciosos aí no seu carreira evolutiva. Hoje está ruim? Tá. Mas você já viveu muitos milênios prazerosamente. Você pode não recordar, mas isso está implícito em você. Quando você sente uma brisa, quando você sente ouve uma canção, né? Quando você sente a voz de uma pessoa amada, isso tudo está impregnado em você, de momentos prazerosos vividos naquelas situações, com aquelas pessoas. Então, cuide. Cuide-se para você não ser ingrato a Deus. Cuide-se muito, porque se hoje está ruim, é porque você fez ficar ruim, não é porque Deus te abandonou, não. É isso que nós temos que pensar, tá? Continuando aqui, ó. Não haverá contradição em atribuir a Deus a bondade infinita e a vingança também infinita? Quem que vinga? Vinga somos nós. Nós é que temos vingança, porque a gente não entende essa lei de Deus que permite a cada filho ou filha a sua recuperação perante ele mesmo, perante a própria consciência. Então, quando eu não amo suficientemente o meu próximo, como eu deveria amar, porque ele é meu irmão, é filho do meu pai. Então eu começo a querer puni-lo por aquilo que ele fez contra mim, que eu entendi que eu fui vítima. Ora, mas não tem vítima. Ninguém vai fazer uma coisa contra nós que não esteja dentro de uma razão qualquer para isso acontecer. Eu sei lá o que aconteceu no passado entre eu e aquela pessoa. Eu sei lá, né? O que eu fiz com aquela pessoa no passado para que aquela pessoa viesse agora resolver isso comigo? Minha gente, parem de achar que são bons. Jesus falou: bom é meu Pai. Nem ele se colocou como bom. Não vem com essa de que, eu sou muito bonzinho, eu não merecia isso. Se você não merecesse, você não estava na faixa, não estava no campo, percebe? Tudo é campo magnético, eletromagnético. Se nós não estivermos no campo, aquilo não vai nos atingir. Agora, se estivermos no campo, foi porque nós aceitamos criar esse campo em nós. E aí vai acontecer a atração, né? Aquela coisa do semelhante atraindo semelhante. Então, meu amigo, minha amiga, não entre nessa de vítima, tá? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí que se encontra a verdade dessa sentença, a cada um segundo suas obras, que está no Salmo 62 e no Evangelho de Mateus 16, 27. Né? Então, aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está aí toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Então, se eu estou sentindo uma pena em mim, um sofrimento, eu tenho que fazer por onde essa coisa acabar. Eu tenho que lutar para que isso acabe, porque eu sou eterno, eu sou infinito, eu sou divino. Tem pessoas que não gostam de falar que somos eternos, que eterno é só Deus. Então, nós somos infinitos. Então, eu estou infinito, você é infinito. Ninguém vai acabar. Não tem isso de acabar. Não tem essa história do fim do espírito. Você tem o fim de uma encarnação, o fim de uma dor eterna, o fim de um processo de ignorância, de um processo de rebeldia. Mas o espírito não tem fim. Você está para sempre vivendo em busca de Deus. Acredite nisso. Aí você começa a pensar nas suas arrumações, tá?
Então, vamos tentar aqui ver uma noção, né, da distorção e da percepção do tempo. Daqui nós temos uma teia cósmica, tá vendo? Que a física quântica chama de teia cósmica, né? Então, vamos voltar aqui ainda. Aqui nós criamos um tempo, tá vendo? Quando eu curvo essa teia cósmica com alguma coisa, eu estou criando um tempo, tá? Esse tempo cria um tubo, né? Que vai atingir o grande tempo do infinito, ou do espaço-tempo, né? Porque fora do espaço-tempo não tem tempo. Então, o que que acontece? Você, então, curva aqui. Nós podemos curvar isso aqui, gente, criando uma galáxia, criando um sistema solar, criando um planeta, mas também criando um momento que nós vamos viver. Eu vou viver um momento. Agora você está assistindo esse trabalho, tá? Você criou um momento, então você curvou o espaço. Depois que terminar esse estudo, esse espaço voltará. E o que que você leva ou traz, né, desse momento que você curvou o tempo? Então, se esse tempo durou 1 hora, é o tempo de curvatura do espaço. Percebe como é que o tempo é uma curvatura do espaço? Então, você vai fazer qualquer coisa, você curva o espaço, você cria um tempo. Eu vou assistir um filme. O filme dura 1 hora e meia. Eu curvei o espaço e criei o tempo de 1 hora e meia para assistir o filme. Ah, mas aí sou eu e o outro. O outro não quis assistir o filme. O outro quis dar uma ida lá no shopping. Então, ele curvou o tempo dele para ir ao shopping. Você curvou para ver o filme. Então, cada um curva o tempo, curva o espaço e cria o tempo. E, a partir daí, ele é responsável pelo tempo que ele criou. Entenderam como é que funciona? Então, eu sou responsável pelo tempo que eu crio. Qualquer coisa que eu vá fazer. Eu vou fazer almoço, eu criei o tempo. Eu vou estudar, criei o tempo. Eu vou matar, criei um tempo. Eu vou me prostituir, criei um tempo. Tudo é criação de tempo. E depois eu tenho que ser responsável pelo tempo que eu criei. Então, na sua vida diária, você vê quantas vezes você curva o espaço no mesmo dia e cria o tempo. O que que você faz depois? Você entra numa sessão de piadas pornográficas. Como é que você sai de lá? Com certeza você sai meio aturdido. Então, o seu tempo foi mal criado, né? Não foi um tempo ideal. Então, ao criarmos um tempo, a gente tem que entender que esse tempo tem que ser bom para nós. Por isso que a Joana de Anjos diz assim: antes de aceitar qualquer coisa, analise antes as consequências, porque você curvou o espaço e criou o tempo. Ok? Então, no Livro dos Espíritos, das questões 100 a 113, encontramos a escala espírita, não é isso? Você pode pegar lá no Livro dos Espíritos. E nela nós vamos ler, olha, a humanidade terrestre é composta predominantemente por espíritos ainda imperfeitos. Por isso que nós estamos vivendo esse mundo complicado. Não é que o mundo seja ruim. O mundo é ótimo, ele tem tudo que a gente precisa. Mas nós é que não somos. Nós somos imperfeitos. E nessa imperfeição, a gente cria tempos muito perigosos, muito com brincadeiras, né? Com decisões muito equivocadas, certo? Então, qual é o perfil geral dos espíritos imperfeitos? O que que a gente pode dizer sobre isso? Olha, aí está, né? Uma criatura que a gente pode entender que é um espírito imperfeito, tá? Então vamos lá. Estou muito triste. Errei muito. E ainda este tempo que não passa. Porque quando você vai curvando um espaço para criar um tempo e você insiste naquele tempo, aquele tempo vai te dando as respostas da sua ideia de curvar o espaço para aquilo que você está fazendo. Então, vai ficando ruim, vai te entristecendo, porque não está dentro da lei de Deus. Não está te ajudando a crescer enquanto espírito imortal que você é. Então, você vai ficando triste e vai achar que é o tempo que não passa. É você que não sai daquele tempo. É você que não se liberta daquele tempo. Tá? Sofrem, pois, verdadeiramente, pelos males que padeceram na vida e pelos que ocasionarem nos outros.
Daí que a gente tem que tomar muito cuidado, meu irmão, minha irmã, do que eu estou fazendo na minha vida, o que está atingindo o outro, né? Como é que o outro está recebendo as minhas ações? Veja que coisa séria que é isso. Tem pessoas, meus amigos, que não estão nem aí pelo outro. Ele quer fazer uma coisa, ele faz que o outro se dane. Se o outro não estiver bem, problema dele, não é meu. Um dia desse eu estava conversando com umas pessoas, né, a respeito de prejudicar o outro. Então, teve uma pessoa lá que falou assim: olha, eu na minha casa, eu ligo o som da altura que eu quiser. Se o outro estiver incomodado, ele que se retire. Aí eu perguntei para a pessoa: a casa é sua? Ela falou: é. Eu falei assim: mas até quando ela será sua? A primeira pergunta. Segundo, a casa do outro também é dele. Então você pode interferir na casa dele? Então ela disse: olha, eu vou ouvir o som da altura que eu quiser. Falou mesmo, foi num encontro que eu tive, né, com um grupo aí. Aí ela falou isso para mim. E o outro também falou: não, eu também faço isso. Eu ponho o som da altura que eu quiser. Se ninguém estiver satisfeito, que saia. Olha que erro grandioso que é isso. Porque num momento qualquer, alguém vai ligar o som alto também para essa pessoa. Então, nós temos que tomar cuidado, sabe, com as nossas ações. Eu tenho que saber até que ponto que a ação me prejudica e prejudica o outro. Ou, se não me prejudica e prejudica só o outro. Ou só prejudica a mim e não o outro. Então, nós temos que viver em conformidade. Como Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se eu fizer isso, não tem pena, não vou entrar em situações que eu vou ter que ficar penalizado pelos meus atos. Então, nós temos que saber essa coisa de fraternidade universal, sabe? Para que a gente possa viver bem. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. A gente não tem noção ainda, sabe, meu amigo, a gente não tem a menor noção do que seja um arrependimento no mundo espiritual. O arrependimento sempre vem, né, com a culpa. Ele fez uma coisa, está arrependido daquilo que fez. A gente não tem ideia, né, do que seja isso lá no mundo espiritual. Segundo André Luiz, são dores atrozes que levam o indivíduo até se deformar perispiriticamente, criar imagens dantescas, estranhas, né, pela culpa e pelo arrependimento. Aqui no corpo físico, nosso corpo ele é feito de osso, de músculo, ele não vai ter essas expressões, mas lá no mundo espiritual, sim. É preciso ter muito cuidado, sabe? Para a gente não levar isso para o mundo espiritual. Então, se você está agindo de uma tal maneira que esteja prejudicando a você e a alguém, cuidado, porque depois você vai sofrer eternamente lá no umbral até você se resolver. Então, esse eterno vai durar o tempo que você precisar para se resolver. Entende como é que é? Cuide de você, meu amigo, cuide de você, minha amiga. É hora de refletir, sabe? É hora de colocar a cabeça no lugar e pensar seriamente na minha posição de filho e filha de Deus, imortal e divino, tá? Então, continuando aqui as nossas apresentações, né? Então, vamos dar sequência delas, né? Aqui nós temos um boneco, né, fazendo uma coisa, né? Estou sofrendo uma eternidade e vou sofrer para sempre. Está segurando o peso da culpa dele. Então ele fala isso, estou sofrendo. Aliás, quando a pessoa sente essa culpa, ele entende que ele errou e sente essa culpa, às vezes ele acha justo sofrer para sempre, queimar para sempre essa culpa. Ele acha que é justo, tamanho foi o seu erro. Só que é tudo na razão direta da extinção dessa culpa, né? E como sofrem por longo tempo, julgam,
que sofrerão para sempre. Estão sofrendo por muito tempo. Então, acho que é para sempre, que não tem saída a sua dor. Tem pessoas que têm um processo de expurgo da mente, do corpo mental, que às vezes dura 40, 50 anos. Aquilo dói, 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 então ele acha para sempre, não vai ter mais como curar. Só que um dia cura, porque vai acabar, né? O complexo criado por ele, numa ação infeliz, um dia acaba, um dia cessa. Né? Você está lavando a sua casa ou fazendo uma tarefa aí dessas mais é, que te exige mais sacrifícios, né? Então ela vai acabar na hora que você terminar o trabalho. Terminou a tarefa, acabou. Antigamente, hoje, graças a Deus, não é mais assim, né? Mas tinha as tais enceradeiras. Não sei se vocês sabem disso. A enceradeira à mão. Então era um treco pesado, né? Uma barra de ferro que tinha lá os pelos, né? Então a pessoa ia passando aquilo, um sacrifício enorme para lustrar o chão, a encerar o chão. Mas antes da enceradeira fazia isso com um pano e a pessoa ajoelhava no chão e começava a passar uma pasta, né? Que a gente chama de cera, e aí passava aquela pasta para ficar o chão brilhando. E eu vi isso, eu vivi isso, eu vi muitas pessoas fazerem isso. Muitas mulheres, geralmente era um serviço mais ligado à mulher, eram as mulheres fazendo isso, as filhas, né, as jovenzinhas, né? Naquele sacrifício de encerar uma sala para ficar lustrando, e tinha pessoa ali, a dona da casa, que era muito, assim, muito severa, né? Então tinha aquelas empregadas domésticas, elas sofriam que só para deixar a casa lustrando, né? Era quase que sob o látego. A mulher só não estava com um chicote na mão, porque também seria o máximo, né? Mas era uma gritaria, está fazendo direito, não, presta atenção. Aquilo era uma eternidade. Então, ela começava a lustrar, né? O primeiro centímetro quadrado, os outros centímetros, até chegar. Aí acaba a sala, vai para outra sala, que era muito grande, as casas eram muito grandes. Né? Gente, isso acabou. Isso acabou, graças a Deus que acabou. Então, como acabou isso, acabam também todos os sacrifícios maiores que nós temos que viver, tá? O tempo surge no espaço para atender a uma necessidade. Nós fizemos aqui um gráfico que vamos tentar explicar um pouquinho melhor esse negócio de tempo. Olha só, aqui nós temos um espaço, tá? Um espaço livre, não curvado. É um espaço. A gente colocou essa coisa parecida a mármore aí, só para ficar mais visível, né? Então, aí nós temos um espaço, tá? Então, veja bem, eu estou parado, não sei o que vou fazer, o espaço está aguardando que eu curve o espaço para uma ação. Aí eu vou lá e crio uma ação, tá? Esta ação curva o espaço naquele momento da minha ação. Ok? Então, essa linha aí é a ação que eu criei. Qual é a ação que eu criei? Ah, eu vou dar uma aula, eu vou assistir uma aula, eu vou encerar o chão, né? Eu vou hoje dar uma saída, vou no parque, eu criei uma ação. Essa ação vai curvar esse espaço. Esse espaço é mental, tá, gente? Está na minha mente. Então, eu curvei esse espaço mental. Ok? Aí, essa ação tem um início, tá? E ela vai ter um fim. Então, por mais que a gente vá fazer uma ação, essa ação tem início, essa ação tem um fim, né? Então, depois de realizada a tarefa, a pena deixa de existir. Ou seja, depois que eu termino aquela tarefa, eu fui ou penalizado, né, em realizar a tarefa, como o caso da enceradeira. Então, acabou de existir a pena. Então, eu tenho que encerar a sala. Hoje você pode imaginar um outro trabalho que você não gosta de fazer, uma coisa que te prejudica, que te perturba muito. Então, quando você terminou, acabou. Aí a pena não vai mais existir. Você não é mais obrigado a fazer aquilo se é uma tarefa não muito prazerosa de fazer, tá? E aí a gente estaria livre para um novo tempo. Perceberam? Então, eu estou livre para um novo tempo. Agora, aqui, quanto tempo eu levei do início ao fim? 1 hora, 2, 3, 1 dia, 10 dias, 20 dias?
Tem gente que leva uma encarnação inteira para resolver uma situação. Então, ela já nasce curvando, né, o espaço mental dela para poder realizar aquela tarefa que é do que se resolver com o passado ou cumprir uma grande missão, que está na questão 132 do Livro dos Espíritos, tá? Que é a necessidade das encarnações. Certo? Então, depois de terminado isso, eu estou livre, eu terminei a minha tarefa. Então, o espaço voltou a ficar plano, o tempo acabou para aquela tarefa e eu estou livre. Então, não tem tempo eterno. Tem o tempo necessário ao cumprimento de uma tarefa. É a mesma coisa da pena. A pena vai terminar quando eu cumprir a solução daquele processo que me levou, né, a ser punido. Tá? Isso é muito bom saber, né, gente? Questão do Livro dos Espíritos, questão 1005. Vamos lá. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? Então, a pessoa está lá no mundo espiritual e está sofrendo. Como é que funciona esse tempo lá? Então, eles vão responder o seguinte: ó, parece mais longo. Para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Então, a gente falou, né, que o tempo acaba depois que sai do espaço-tempo. Que aí você vai entrar no eterno presente, aí não tem mais tempo. Você vive o eterno presente. Mas para viver no eterno presente, você tem que estar completamente purificado para viver lá. Aí nós não vamos ter mais essas frações de tempo que nós temos aqui. Aí nós não teremos mais essa duração eterna ou não, ou essa eternidade demora X tempo, né? O X fração do tempo. Então, a eternidade está relacionada à fração do tempo a que eu estou submetido. Agora, você pode imaginar o seguinte, que se existe essa questão das penas eternas, quando a gente sai dessa flutuação, né, de tempo e espaço, a gente vai entrar na felicidade eterna, que é a ação que não terá mais tempo de duração. Então, para eu chegar na felicidade eterna, eu tenho que vencer aqueles processos de purificação que eu tenho que fazer enquanto eu estou aqui no espaço-tempo e muitas vezes tendo decisões equivocadas. Ficou claro isso para você? Então, nós criamos a eternidade dos nossos sofrimentos. Então, se eu fiquei 10 horas fazendo coisas erradas, eu vou ter provavelmente um tempo semelhante para corrigir aquilo, a menos que eu dê um salto muito grande, né? Mas eu terei essa. Então, tem pessoas que vivem meses, anos, cometendo equívocos, prejudicando todo mundo. Como é que fica a vida desse indivíduo? Já pensaram nisso? Então, quando alguém estiver fazendo uma coisa muito errada, olhe por ela, porque ela precisa despertar enquanto há tempo. Porque depois que ela né, desencarna, por exemplo, né, ou ela se adoece, tem enfermidade também que faz a pessoa dar uma balançada, aí ela vai começar a resolver os problemas dela perante as leis de Deus. Aí é a eternidade do sofrimento. Viu o que é pena eterna? A coisa é muito mais entendida quando a gente estuda a luz da doutrina espírita. Olha, meu irmão, minha irmã, vou te dizer uma coisa sinceramente, muito sinceramente mesmo. A gente não tem noção do espiritismo. A gente não tem noção do quanto o espiritismo é grandioso, é profundo, para nos libertar das nossas dificuldades. Nós não temos noção disso. Eu digo mesmo para você, aprenda espiritismo, estude espiritismo, viva o espiritismo. E automaticamente você estará vivendo o evangelho de Jesus. Nossa, é muita coisa para se aprender, né? Para crescer. Guarde isso com você. Esse aqui é uma fala, né, de um irmão de vocês que já passou de 70 anos e que a vida inteira conviveu com mediunidade, que vê, sente, percebe muitas coisas que estão além dessa vivência comum aqui do mundo físico.
Cuide da sua vida. Se respeite. Respeite o seu semelhante. Faça com que cada vez que você curvar o espaço, seja para algo que te enobreça, que te gratifique, que te dignifique, que te honre, para que você seja uma pessoa de bom caráter. Aí você estará aproveitando o seu tempo, sabe? O tempo que você criou. Tem gente que acha que sentar numa roda para beber é curtir a vida. Não. Imagina o que é a pessoa curvar o tempo para entrar num lugar desses. Imagina. Sai de lá embriagado, sai de lá chateado, porque às vezes falou coisas que não deveria ter falado, né? Sai de lá muitas vezes frustrado, porque não conseguiu o que queria. E o tempo que ele curvou vira um saco, né, pesado nas costas dele. Ele vai ter que resolver aquilo. E será uma eternidade resolver aquilo, porque vai durar um tempo. O tempo da eternidade da solução daquele caso. Temos que pensar sério nisso. Muito sério. Né? E aí, continuando, né? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 13, né? O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encara a vida terrena. Isso está no capítulo, né, Bem-aventurados os Aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a Kardec fala que muitas coisas a gente cria nessa encarnação. Muitos problemas são criados agora, nessa encarnação, nas nossas escolhas. E o nosso tempo atual é um tempo de muitas propostas erradas, equivocadas, e a gente entra nelas sem fazer uma reflexão. Cuidado com o que falam com você, tá? Cuidado com o que essa televisão coloca dentro da sua casa, né? Cuidado com o que os amigos inadvertidamente te falam. Não entrem nessa vibe. Tudo que te falar, tudo que chegar a você, faça antes uma análise e veja se isso é de Deus. Se não for, cai fora. Como diz João, né? Veja tudo, ouça tudo, leia tudo, mas só faça aquilo que for de Deus. Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, cuidado com o que chega até você. Todas as propostas que chegarem a você, analisa antes as consequências dela, antes que você curve o espaço e crie o tempo para realizar aquilo. Ok? Aquele que a encara pelo plasma da vida espiritual, a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a corteza, reconhece que esse penoso momento terá preste passado. Maria Santíssima não disse, tudo passa, isso também passa. Passa no tempo certo que você precisa se resolver. Sim? Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece essa, e a dor ou o crime com todo o seu peso. Por isso tem pessoas que se suicidam. Ele está resolvendo questões dele, né? Das curvaturas erradas que ele fez ou faz no tempo. E aí chega uma hora que fica muito pesado nas costas dele, ou dela, né? Então ele acha que tem que tirar a vida para sair disso. Olha, piora. Porque você tem um peso de 100 quilos, quando ele desencarna, vai para 500 quilos. Quando ele desencarna pelo suicídio, vai para 500 quilos. Porque ele infringiu uma das leis mais sagradas, que é a lei da vida. Ele foge do padrão da vida. Ele não vai fugir da vida, mas vai fugir do padrão que ele precisa de vida. Então, cuidado com isso. Tempo de refletir, minha gente. É o nosso tempo atual. Tempo de refletir. Tá? O Espiritismo nos mostra que há algo além. O materialismo nos indica que não existe nada mais além desta vida. Olha que coisa séria, né? Materialismo é só, meu filho, pode fazer o que você bem entender, que morreu, acabou. Só que não é assim. Desencarnou, aí vem um mundo de coisas para você viver, descobrir, resolver. Mundo espiritual, gente. Chega lá mais ou menos em torno de 200 mil pessoas por dia saídas da Terra depois de uma encarnação.
Você imagina o que é isso, né? Quantidade de gente que chega lá por dia, por minuto, e às vezes chegam como um viajante inadvertido, não sabe nem se está lá, por que está, como está e por que foi, mas foi. Então, guarde-se no entendimento dessas informações. Estude o Espiritismo, que lá você vai aprender coisas interessantes. Allan Kardec, no livro A Gênese, capítulo 1, item 15, nos orienta que a ciência e o Espiritismo se complementam. Então, enquanto a ciência não entender isso, enquanto o Espiritismo não se aliar à ciência, vamos ficar aí flutuando. Por isso que eu faço esses estudos, minha gente. Vocês já viram que os nossos estudos são todos eles tentando aliar Espiritismo à ciência, filosofia, teologia, para a gente entender melhor a vida, sabe? Então, eu não posso ficar só na teoria, eu tenho que mostrar pontos práticos também, né? Para se fazer um estudo aqui, eu estudo às vezes 20, 30 horas, porque tem que aprender para ensinar ou para passar informação. Faça isso também. Dedique um tempo da sua vida, curve o espaço diário na sua vida para você estudar, e você vai ver a grandeza disso. E como eu vou explicar isso aqui para você. O aprendizado, olha só, o aprendizado, segundo a lei de Deus, ele é por associação, ele não é linear. Então, você estuda uma coisa aqui, outra aqui, outra aqui. Quando você estuda uma outra coisa aqui, essa coisa associa e você cria um campo de conhecimento. Então, você não precisa estudar infinitamente uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você criou um campo dentro de você do conhecimento das coisas em si. Quando você faz uma outra lá, ela associa. Olha, eu não estava sabendo que era isso. Agora eu entendi. Porque você conseguiu associar e criar um campo do conhecimento. Isso é conhecimento. Isso tanto para o bem quanto para o mal. Tem gente que faz isso para o mal. Associa conhecimentos para o mal. Eu vi um vídeo outro dia que me mandaram aqui, crianças chinesas, meninos, né? Assisti menina também, mas uma sala de aula, os meninos estudando, lá garotos de, sei lá, 8 anos, 9, o que eles estavam aprendendo? A pegar uma arma, tirar, né, desmontar ali a arma e depois montar a arma e botar a munição. Era isso que eles estavam aprendendo. Você imagina, aí o vídeo assim mostra uma sala de aula, né? As crianças fazendo isso. Então cria um campo. Aquilo criou, curvou o espaço, criou um campo, que fez um tempo. Esse campo é associativo, ou seja, então o que aprendeu aqui passa para o outro por associação. Não precisa nem de ficar falando, por associação se pega. Então a gente tem que saber criar. No centro espírita, por exemplo, qual é a função do centro espírita? É fazer reunião semanal? É fazer isso? É fazer. Não, é fazer um campo. O campo do aprendizado, o campo da misericórdia, o campo da fraternidade. Então, o centro espírita tem que ser assim, tem que criar esse campo. Porque quando você entra lá, independente se tem alguém fazendo palestra, independente se tem algum grupo de estudo, você está no campo do aprendizado, no campo da ação positiva, no campo da caridade. Mas os espíritos não entendem isso. Sabe? Eles acham que tem que ir lá na reunião da quarta-feira, ou da quinta, ou do que dia for, e é só aquilo. Não, não é bem assim. Quando você entra num centro espírita que está tendo um trabalho, né, efetivo lá dentro, então você já entrou no campo, você já está no campo. Se prestar atenção, você já pega. Não tem esse caso, por exemplo, você chega no centro espírita, aí você vai na sala de reuniões públicas. Aí você assenta lá um pouquinho, você começa a lembrar, né? Engraçado, teve um dia que eu estava aqui, aí teve uma pessoa que fez uma palestra, falou isso, isso, isso. Por que você lembra? Por que ativa a tua memória? Porque está no campo. O campo ativou a sua memória e você remonta aquele passado que está arquivado em você. Né? Quando você vai na cozinha fazer um prato diferente, aí o campo está armado, né? Porque já foi feito aquele prato ali. Aí você ativa as suas memórias. É isso, minha gente. Isso é magnífico de saber, né? Agora, muito mais de realizar, tá? Então, vamos continuando aqui, ó. Revista, né? Cogitare
Enfermagem, né, da Universidade Federal do Paraná. Vai dizer o seguinte: olha, um estudo feito com pacientes em UTI de hospitais indica haver nas pessoas internadas nesses locais uma distorção da noção de tempo, a qual traz ansiedade e sofrimento, além daquelas causadas pela enfermidade que os levou a necessitar de cuidados médicos. Então, a pessoa vai para um hospital, ele está colocando no hospital, mas pode ser qualquer lugar, e aí ele distorce a noção de tempo. Aí isso causa enfermidade. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você está fazendo, você curva o tempo para fazer o seu trabalho. Você está no trabalho, você curvou o espaço. Lá está fazendo, desculpa, eu falei curvou o tempo, está errado. Você curvou o espaço e criou o tempo. Aí você está lá fazendo o seu trabalho. Só que você começa a pensar numa coisa que está te perturbando a cabeça. Então você distorce a noção do tempo que você curvou. Tá certo? Você está lá para trabalhar, você está lá para fazer uma coisa. Daí tem até esse ditado: não traga para cá problemas da sua casa, não leve para a sua casa problemas do trabalho. A gente ouve muito isso. Por quê? Porque você distorce a noção do tempo criado. E isso dá problema, dá ansiedade, né? Você está em casa, está ansioso, ansiosa, porque está lembrando lá do trabalho. Está no trabalho, está lembrando de casa ou de outro lugar. Então, você distorce a noção do tempo. Um tempo criado para uma ação positiva, você tem que estar inteiro nesse tempo criado, para que você seja feliz nele. Isso aí já está sendo cientificamente testado e provado e comprovado. Bom, a questão da temporalidade é complexa, representa algo além da perda do referencial do dia e da noite e aspectos de iluminação. A noção de tempo e espaço representa uma maneira simbólica de reorganizar-se, reestruturar-se, enfim, de reconhecer-se perante a vida. Por isso que Deus fez desse jeito. Então, você está agora, nós estamos aqui estudando. Então, você está com seu espaço curvado e você criou o tempo. Você está pensando no que nós estamos estudando ou você está pensando no que você vai fazer daqui a pouco? Né? Então, essa atenção, esse foco, como o Daniel Goleman fala, né? Nós temos que ter foco. Esse foco que você coloca é a apropriação do seu tempo criado. Caso contrário, você vai viver, vai criar tempos e não vai se aproveitar dos tempos criados. Entendeu? Aqui nós temos o Martin Heidegger, né? Que é o do livro Ser e Tempo, de 1927, um filósofo. Ele vai dizer o seguinte: olha, a compreensão de que nós existimos, bem como a do tempo, é ligada ao porvir. Perceber a sequência do tempo é ver-se em algo que virá. Claro, você curva o espaço, cria um tempo, faz uma atividade e você já está se preparando para a sequência daquela atividade que você vai fazer, ou dali a pouco, ou no dia seguinte, ou no tempo seguinte, que você vai criar. Então, se você criou o tempo e foi muito persuasivo nele, foi muito interessante nele, aprendeu, você vai ter necessidade de criar outro tempo. As pessoas que são leitoras, né? Eu tinha livraria, e as pessoas têm leitor compulsivo, né? Que ele quer, acaba de ler um livro, já quer ler o outro, que ele já vai criando o tempo que ele criou para ler um livro, ele já estabelece outro tempo para fazer a mesma coisa com outra leitura. E assim todas as nossas atividades, aquelas que mais nos interessam. Então, se a pessoa gosta de barzinho, ele vai criar o espaço, o tempo daquele espaço ali, e já está planejando com os colegas o dia que a gente vai encontrar de novo. Está vendo que tudo é detalhado, é tudo estudado? Porque aquele tempo criado, aquela situação criada, compensa a eles. Agora, compensa como? Aí que está a pergunta. Que tipo de compensação? É uma compensação positiva ou negativa? Então, tem que saber o que está me compensando. Não é só compensar, não é só flutuar, né, nesses níveis de compensação. Eu tenho que saber o que está compensando. É positivo o que está me compensando ou negativo? Se for negativo, eu tenho que cortar. Porque senão eu vou criar pesos nas minhas costas, né? Eu estou falando isso bem metaforicamente, né? Eu vou criar complexos no meu campo mental e que eu vou ter que expurgar, que vai durar eternamente enquanto terminar o expurgo daquilo. E não tenham dúvida, tudo que a gente fizer tem resultados, ou para o bem ou para o mal. Percebem? O porvir é o fenômeno
primordial da temporalidade originária e própria. A sequência, né, que eu vou criando, dos tempos que eu vou criando. Então, esse porvir vai ser o fenômeno primordial disso. Eu adoro ir na praia, por exemplo, certo? Então, eu crio um tempo lá na praia. Eu curvo o espaço, crio um tempo. Aí eu vou de novo na praia. Por quê? Porque eu gostei e compenso ir à praia. Aí tudo bem, eu vou lá na praia. O que que eu pego na praia? O que que é positivo ou tem uns pontinhos negativos? O meu olhar para os outros, né? As comidas que eu aceito lá, né? As coisas que às vezes vão fazer mal, ou o meu olhar é contemplativo lá do oceano, que é lindo, né? Eu estou buscando a beleza. O que que eu estou buscando quando eu vou lá? Por que que eu tenho tanta atração de ir à praia? O que que eu quero na praia? Porque o sol queimando a pele da gente não é prazeroso. Então, por isso que usa lá o filtro, né? Então, tem alguma coisa a mais que compensa, eu tenho que saber o que que está compensando para eu ir lá. Não só na praia, e qualquer outro lugar que eu vá. Isso aí, bastante interessante saber, né? Dentro de mim, bem no fundo, há reservas colossais de tempo, futuro pós-futuro, pretérito, caso do Monte Andrade. Eu vou criando, né, a minha história e vou criando os meus passos seguintes. Eu vou determinando o que eu quero a partir das minhas memórias, do meu pretérito. Tá? Joana de Ângeles, né, no livro Homem Integral, ela vai dizer o seguinte, olha, a consciência de vir a ser proporciona uma mente aberta, com capacidade para considerar com clareza e saúde todos os fatos da existência, comportando-se de maneira tranquila, com possibilidade de conquistar o infinito. Então, quando eu tenho essa noção do que eu serei sempre, eu nunca vou morrer, eu nunca vou acabar, o que é que eu faço? Eu crio coisas, né, que me tragam saúde, paz, alegria, né, para que eu possa estar sempre tentando conquistar esse infinito que sou, certo? E aí eu vou mudar meu comportamento. Agora eu vou mudar, não é porque alguém falou para mudar, porque eu estou entendendo essa coisa. Eu estou entendendo que eu é que crio. Ou eu crio penas eternas, ou eu crio libertações contínuas. Daí que eu vou ter que saber o que é que eu quero, né? Como um paciente em UTI, um espírito encarnado ou desencarnado em sofrimento físico ou moral pode sofrer distorções em seu entendimento de tempo. Claro, aí ele vai perder o tempo, mas isso aí está infinito, uma pena eterna, porque eu perdi a distorção, essa coisa do tempo, o entendimento do tempo. Às vezes o espírito vai sofrer 20 anos, por exemplo, e aí quando ele está no pleno sofrimento, ele perde um pouco essa noção. Você não já viu que tem pessoas que estão internadas, que elas perguntam que dia é hoje? Quantas horas são? Né? Elas perdem essa noção do tempo. Existe uma pessoa, uma vez, estava me explicando que quando a gente toma anestesia geral, que mexe lá na nossa relógio biológico, na nossa temporalidade que fica na pineal, e a gente perde a noção do tempo. Que hora que é, onde que eu estou, que dia é hoje. Você acorda, assim, às vezes está em plena madrugada, você não sabe se é dia, se é noite, porque você está em sofrimento. Na estrutura normal, né, da saúde física e moral, você tem total noção de tempo. Então, você sabe onde você está, como você está, que hora que é, que dia que é. Então, nós perdemos essa noção de tempo quando nós criamos esses problemas. Então, a falta de clareza no porvir afeta a compreensão da sua existência e o sofrimento é percebido como interminável, como uma pena eterna, ainda que dure alguns dias ou meses. Entender agora o que é pena eterna? É aquilo enquanto dura, tá? Não podemos jamais fazer pouco do sofrimento de ninguém, mas precisamos entender que sofrimentos intensos parecem durar muito mais do que o seu tempo medido no relógio do calendário. Então, às vezes a pessoa está num sofrimento muito intenso, ele acha que está durando muito tempo, às vezes não é tanto tempo assim, porque ele perde a noção, porque está atingindo, né, o seu centro conceitual, né, o seu centro existencial, o seu senso
de temporalidade, né? Tudo aquilo que ele já adquiriu, ele perde temporariamente essa noção. Depois que passar, volta. Tá? Então, não tem pena, é eterna para sempre. Existe o sempre enquanto dura. O que é o Espiritismo, no livro capítulo 1, vai dizer o seguinte: a duração do castigo é subordinada ao merecimento do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr um termo aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um melhoramento sério e efetivo, uma volta sincera ao bem. Quando eu volto para o bem, acabou o sofrimento. Você percebe isso? Então, o sofrimento nós é que criamos, nós é que causamos, com as nossas escolhas. Presta atenção no que a gente está escolhendo, né? O arrependimento. Percebo que não estou fazendo bem, nem a mim e nem ao meu semelhante. Expiação. Trabalho que terei para desfazer esse erro. Reparação. Buscar o que foi lesado, refazendo a ação, beneficiando a si ou ao semelhante. Então, se eu cometi um engano com alguém, eu vou lá e resolvo. Se eu cometi um engano comigo, eu me resolvo. Veja como é que nós somos os artífices da nossa evolução, minha gente. A gente ouve falar essas coisas, né? Então, nós somos artífices da nossa evolução, tá? O tempo que necessito, né? Do arrependimento, não sei quanto tempo, mas está aí criado, né? O tempo precisa ser criado. Da expiação também eu não sei, né? E da reparação também eu não sei quanto tempo, né? Então, vai depender do quê? Da carga que eu trago para ser resolvida. Se eu insistir no erro, essa carga é maior, né? Se não, ela é bem menor, né? E a libertação, né? Quanto tempo que eu vou levar depois que eu resolver essas três aí da frente? Viram como é que é interessante? O tempo está criado. Agora, quanto tempo que é? Não sei, porque vai depender da carga que eu trago comigo, do meu erro acumulado. Isso é interessante saber, né, meu amigo, minha amiga? Né? O espírito é assim, o árbitro da sua própria sorte. Sua pertinácia no mal prolonga-lhe os sofrimentos. Seus esforços para fazer o bem minoram esses sofrimentos. Essa eternidade de penas deve ser entendida no sentido relativo e não no absoluto. Uma condição inerente à inferioridade do espírito é não ver o termo de sua situação, é crer que há de sofrer sempre, desde que, porém, sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhe faz entrever um raio de esperança. Aí já começa a tomar uma noção do tempo que vai demorar para resolver. Então eu estou arrependido. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar aquilo, aquela pessoa que me fez errar, ou que eu errei com ela. Então eu já tenho uma noção. Então, quanto tempo eu vou me dar para isso? Daqui uns 2 dias eu vou lá e converso com ela, né? Aí eu vou espiar. O que, que eu posso fazer por você? Aí ela vai me dar. Então, eu vou te dar 2 dias para você também, para eu pensar isso, para a gente chegar num acordo. Então, você vai criando esse tempo. E vai se libertando na criação desse tempo da solução dos problemas, tá? A reencarnação desfaz o mito das penas eternas. Na Revista Espírita de outubro de 1860, estando admitido que a justiça de Deus não pode se misturar com as penas eternas, a razão deve concluir pela necessidade do período de tempo durante o qual o espírito examina seu passado e forma as suas resoluções para o futuro, uma existência nova em harmonia com o adiantamento desse espírito. Então, veja bem, você está encarnado ou encarnada. Você está tendo um tempo, tá? O tempo da sua encarnação. Olha o que você está fazendo nesse tempo. Analisa aí a sua vida. Veja o que você está fazendo que não aumente a tua carga e que te liberte das cargas que você traz. Beleza? Simples, né, de entender isso, né? Então, o significado de pena é punição, sofrimento, tristeza. Nenhuma punição, nem sofrimento, nem tristeza dura para sempre. Não dura. Muito embora, em certos casos, o espírito achar que não vai acabar nunca, mas vai acabar. Chega uma hora que acaba, com toda certeza. Tá bom? Inteligência é a consciência de que existimos
e a capacidade de interagir com o mundo e atender às necessidades do mundo à nossa volta, de acordo com os comentários de Allan Kardec na questão 71 dos Livros dos Espíritos. Então, inteligência é a capacidade de resolver problemas de acordo com a psicologia moderna, totalmente coerente com Kardec. Então, nós temos que ser inteligentes para viver, para não criar problemas e para resolver os problemas que nós ainda temos. E daqui a pouco a gente fica livre deles, a gente entra para o campo do quê? Do aprendizado superior da vida. Ações para que as penas desapareçam, né? Saibamos nos perdoar e perdoar o nosso semelhante. Faça isso que você está dando um grande passo. Seja qual for a dificuldade enfrentada, ela dura pouco em relação aos nossos milênios de existência e nos tornará mais inteligentes e preparados se bem a enfrentarmos, com fé, lições e não castigos. A palavra castigo significa educação, tá? A etimologia dessa palavra é educar. Então, nós estamos sendo educados pelo sofrimento. Ou seja, até aí, Deus é soberanamente justo e bom. Eu cometo o engano, sim, cometi o engano. E agora, como é que eu vou corrigir o engano? Entendendo que eu cometi o engano, que é a reparação. Pedro, na carta 1, capítulo 4, vai dizer o seguinte: a caridade cobre a multidão dos erros, né? Em algumas traduções, vamos encontrar que o amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. Quando eu amo o meu semelhante, eu vou resolvendo todas as questões, tá? E aí nós vamos ver uma coisa linda nesse, né? Que eu vou ficar livre das penas eternas. Agora não tem mais essa questão de pena eterna. Tem o meu caminho para o meu infinito, uma vez que eu sou uma alma imortal. Então, meu amigo, minha amiga, ficou aí para nós o estudo de hoje. Entenda que não tem pena eterna e que é eterna enquanto dure, e que temos que tomar cuidado naquilo que fazemos para não criarmos problemas para nós. E uma vez no problema, sejamos humildes e caridosos para conosco mesmo, sem vitimar, sem culpar ninguém, porque nós somos responsáveis por aquilo que criamos, né? Então, como diz o Pequeno Príncipe, né? A raposa lá, você é responsável por aquilo que cativa. O que que você cativa para você? O que que você cativa para no seu semelhante? Então, somos uma família universal que ainda não entendeu isso. Por isso, nós nos agredimos, nós nos prejudicamos mutuamente. Fique com Deus, muita paz para você, que você tenha aí momentos de reflexão quando você curvar o espaço e criar um tempo, seja bem responsável por ele. Tá bom, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? Um abraço no seu coração. Até o nosso próximo encontro. Tchau.